A paz do Senhor a todos. Obrigado pela sua participação nesse culto. Esse culto onde Deus vai falar de uma forma poderosa conosco. Eu quero pedir que você que está chegando aí, que você possa colocar aqui o seu nome e o lugar de onde você está falando. Amém? Você pode colocar também o seu pedido de oração. Eu quero iniciar, irmãos, esse momento aqui de culto com a leitura da palavra do Senhor. Palavra que está em Salmos capítulo 119. Eu vou ler alguns versículos aqui e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse primeiro momento. Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Seja uma pessoa irrepreensível. Ande em santidade. Ande conforme a lei do Senhor. Versículo 2: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Algumas receitas para felicidade, né? O salmista dizendo aqui, olha, felizes são aqueles que andam em obediência aos estatutos de Deus e que o buscam de todo o coração, é o que está dizendo o verso 2. Você é uma pessoa que anda em obediência ao Senhor, você será feliz. Amém? Busque a Ele de todo o seu coração e você será feliz. Versículo 3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo, o salmista falando para Deus, tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Deus mesmo escreveu a palavra dele através de homens, através de vários escritores, mas quem escreveu foi o Espírito Santo, e ele nos ordenou para que nós obedecêssemos fielmente aquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. E Deus quer que nós andemos nessa revelação, que nós caminhemos toda a nossa vida baseados naquilo que está revelado aqui na palavra dele. Amém, meu irmão? E aí nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Versículo 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Puxa vida, quem dera, é o que o salmista está falando, que todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, que todos os caminhos por onde eu caminhasse fossem em obediência aos teus decretos. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Porque às vezes a gente escolhe por nossa própria conta. Às vezes nós fazemos escolhas que têm mais a ver com o nosso achismo, com a nossa própria vontade do que com a vontade de Deus, não é verdade? Quando nós examinamos a palavra, nós até nos inclinamos a ela, nós nos submetemos a ela, mas há um momento em que a palavra de Deus confronta a nossa vontade. Ela confronta aquilo que nós achamos que é correto, e aí nesse momento nós temos uma tendência a andarmos pelos nossos próprios caminhos. Por isso que o salmista está dizendo aqui no verso 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, porque às vezes nós andamos por caminhos tortuosos que não condizem com a palavra. É quando o nosso espírito entra em confronto com o Espírito de Deus, é quando a nossa carne milita contra o Espírito de Deus, e aí nós andamos
por aquilo que nós achamos corretos. Nós achamos correto. Versículo 6. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Você já ficou decepcionado com alguma parte da Bíblia que confronta aquilo que você acha que é correto? Eu poderia mencionar aqui algumas coisas, por exemplo, que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, quando baterem no seu rosto, dê a outra face. É o que a palavra diz, é o que Jesus nos manda. É só para dar um exemplo. Jesus falou assim, olha, quando você for orar, ore pelos seus inimigos e bendiga, abençoe aqueles que perseguem a vocês. Olha que coisa difícil, irmãos. Na hora da minha oração, tem tanta gente que eu quero abençoar, que eu quero orar, eu vou orar pelos inimigos, eu vou abençoar aqueles que me perseguem. É quando eu fico decepcionado com os mandamentos de Deus. É quando eu fico decepcionado com a palavra de Deus. Versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero. Quero aprender as tuas justas ordenanças. Eu louvarei ao Senhor com a sinceridade do meu coração. E eu quero aprender com as tuas justas ordenanças. As ordenanças do Senhor são justas. A palavra do Senhor é o melhor para mim. A palavra do Senhor, mesmo que num primeiro momento não pareça, é o melhor a se fazer, é o melhor a se seguir, é o melhor a se adotar. Versículo 8. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones, Senhor. Senhor, eu serei obediente a Ti, por isso nunca me abandone. Verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a Tua palavra. Como é que o jovem permanece com a sua conduta pura? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus não vai permitir que nós nos desviemos. Mesmo que a nossa tendência seja ao pecado, seja carnal, mas Deus vai identificar uma sede, uma fome dentro de nós pela presença dEle, pela palavra dEle, e aí Ele não vai permitir que nós nos desviemos dos teus mandamentos. E eu termino aqui com o versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós iremos conseguir resistir às tentações. Por que Jesus conseguiu vencer a tentação no deserto? Porque a palavra de Deus estava gravada no coração dele. Lembra que para todo o argumento de Satanás, Jesus tinha a palavra na ponta da língua. A palavra estava no coração dele. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar diante dessa palavra. Pastora Valnice Milhomens diz assim, aquele que ora a palavra já recebeu a resposta. Então, eu tenho tentado, nesses dias, orar respaldado pela palavra, porque aí, na própria palavra, Deus já me dá a resposta. Então, eu quero orar junto com você. Pai amado e querido, eu quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, nesse culto online, ó Deus, onde centenas de pessoas já se fazem presentes, o que nessa pandemia seria impossível, mas pela tua permissão, pela tua misericórdia, de forma virtual e através da tecnologia, o Senhor torna isso possível a nós. Eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra. Ó Deus, que
nós sejamos pessoas irrepreensíveis que vivam conforme a lei do Senhor, porque assim seremos bem-aventurados, assim seremos felizes. Ó Deus, nos ajuda e nos ensina a obedecer os teus estatutos e a te buscarmos com todo o nosso coração. Nós não queremos praticar o mal, mas queremos praticar o bem. E para isso, nós nos dispomos a andar nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor mesmo foi quem ordenou os teus preceitos para que nós os obedecêssemos de forma fiel. Senhor, queremos firmar os nossos caminhos na obediência aos teus decretos, como diz aqui o versículo 5. Aleluia. Ó Deus, porque nós não ficaríamos decepcionados se considerarmos para a nossa vida todos os teus mandamentos. Nos perdoe se às vezes nós agimos de forma insensata, nós agimos pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria vontade, baseados somente no nosso achismo, mas nós queremos andar em obediência aos teus mandamentos, aos teus decretos. Nós te louvaremos, Pai, de coração sincero, aprendendo as tuas justas ordenanças. Sabemos que o Senhor é Espírito e queremos nos relacionar com o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós queremos te obedecer, porque sabemos que se andarmos em obediência, o Senhor não irá nos abandonar, como diz o versículo 8. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida de todos os jovens que estão assistindo a esse culto ou que serão de alguma maneira alcançados através desta palavra. Ó Deus, que eles mantenham pura a conduta deles, vivendo de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, os jovens, os nossos filhos, aqueles que têm sido tão bombardeados com as coisas deste mundo, com as ofertas do mundo, com as ofertas de Satanás e com o apelo da sua própria carnalidade, que eles possam manter pura a sua conduta, que eles possam ser, como Paulo falou, exemplo para os fiéis, que ninguém despreze a sua mocidade, mas que eles sejam exemplo no amor, na pureza, na palavra, na sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Não permita que nos desviemos dos teus mandamentos. Aleluia. E que a palavra do Senhor seja guardada no nosso coração, para que no dia da tentação, no dia em que o pecado bater à nossa porta, nós não pequemos contra ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não condicione a sua vida ou a sua felicidade àquilo que você conquistar ou deixar de conquistar aqui nessa terra. Porque tudo que nós conquistarmos aqui vai passar. Tudo que você tiver aqui, irmãos, um dia vai ficar para trás. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, mas tenha sempre na sua mente que o maior tesouro Deus já preparou para você na eternidade. Amém? Nós vivemos hoje uma sociedade que às vezes exige de nós além daquilo que nós vamos conseguir conquistar nessa vida. E muitas vezes ouvimos as vozes de Penina ao nosso lado dizendo, tá vendo? Eu conquistei e você não conquistou. Eu tenho filhos e você não tem. Meu marido está na igreja, o seu não está. Meu filho se casou e é bem de vida, o seu não se casou até hoje. Ô irmãos, não condicione a sua felicidade, a sua realização a essas coisas, a essas conquistas. Continue buscando por elas, continue lutando, continue clamando a Deus para que
Ele opere um milagre na sua vida, mas esteja preparado, igual a oração de Abacuque. E se a videira não der fruto? E se a colheita não der certo? Ainda assim eu glorificarei o teu nome, Senhor. Deixa eu abrir aqui em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 ele termina dizendo: o Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Então, nós muitas vezes fomos preparados durante a nossa vida, durante a nossa existência, a lidarmos somente com as conquistas, com o sucesso, mas não fomos preparados para lidar com o fracasso. Então, Deus colocou no meu coração aqui essa palavra para ministrar a você. Esteja preparado para tudo. O que você não pode é deixar de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Leonardo Ferreira, pela contribuição, pelo superchat. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmãos? Quando os nossos sonhos não se realizam, ainda assim nós permaneceremos ao lado de Deus. Permaneceremos juntos do Senhor. Ah, pastor, então eu vou abandonar os meus sonhos, os meus projetos? Não, de jeito nenhum. Ana era uma mulher estéril. Ela alcançou um grande milagre de Deus, porque Deus tinha um projeto de trazer à existência a vida do profeta Samuel. Ana foi a mãe de Samuel. Então, ela orou por isso. E Deus encontrou nela uma virtude, graça, para ser a mãe do profeta. Por que Deus não deu Samuel para Penina? Ah, Penina já tem tantos filhos, vou dar mais um aí que vai ser Samuel. Não, porque Penina era uma mulher fértil, mas era uma mulher imatura espiritualmente. Ana era uma mulher estéril, mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher madura espiritualmente. Então, Deus encontrou na necessidade de Ana, no anseio de Ana, a resposta que ele queria sobre quem deveria ser a mãe do profeta Samuel. Por isso ela alcançou o milagre de Deus. Nós não somos aqui deste mundo, não somos aqui dessa terra. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam pelos seus casamentos há muitos anos e não veem uma resposta de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam contra as enfermidades e não veem o agir de Deus. Talvez eu falo aqui para pessoas que travam batalhas diárias aí na sua casa ou na sua própria mente, na sua existência, que buscam por resposta de Deus, mas a única coisa que eles conseguem é o silêncio. E aí? Eu vou deixar de servir a Deus porque Ele não me respondeu? Eu vou deixar de amar a Deus porque Ele não atendeu ao meu pedido, ao meu anseio? Deus te abençoe, Gleidson, pela contribuição, que o Senhor multiplique na sua vida.
nós precisamos estar atentos, irmãos, aos pequenos detalhes da vida, onde Deus revela o seu amor a nós, o seu cuidado, sabe? Às vezes nós passamos a vida lutando por coisas grandiosas demais e não percebemos o agir de Deus nas pequenas coisas. Reflita nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Ana estava diante de uma impossibilidade. Ela ficou amargurada consigo mesma, mas ela não abandonou ao Senhor. Tanto que, quando ela conseguiu o milagre, ela estava no templo, ela estava clamando a Deus, ela orava com tanta intensidade que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tenho buscado uma resposta de Deus. Mas, embora essa seja uma história assim, de superação, né, de um milagre conquistado, eu fiquei pensando isso. Até que ponto Ana se tornou uma mulher triste e amargurada por não conseguir uma resposta de Deus? E muitas pessoas estão assim. Nesse tempo em que nós temos perdido tantas coisas, a pessoa perdeu o emprego. Pastor, eu estava mais de 20 anos nessa empresa, eu perdi meu emprego. Com a pandemia meu casamento acabou. A pandemia fez eu perder uma pessoa muito querida. E aí nós nos revoltamos contra Deus, mas não deve ser assim. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor e saber que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Você já aguardou muito por uma coisa que você estava desejando e que não aconteceu? Que não foi do jeito que você queria? Isso pode gerar uma ferida no seu coração. Você percebe onde eu quero chegar, irmãos? Muitas vezes nós movemos a nossa vida em função da opinião das pessoas. Nossa, mas você não está namorando até hoje. Por quê? É obrigação namorar quando chega uma certa idade? Nossa, mas você não se casou até hoje. E aí, com muita pressão da família, dos amigos, tal, você se casa. E aí as pessoas olham, né, depois de 1 ano de casado, falam assim, nossa, mas vocês não vão ter filhos, não? E aí, muitas vezes, por causa da pressão das pessoas, os casais acabam tendo filhos no momento em que ainda não era para ter. Talvez ela estava estudando, ele estava estudando, ainda estavam se estabilizando profissionalmente. Mas como há uma pressão muito grande, até mesmo dos pais, né? Puxa vida, meu sonho era ser avô, meu sonho era ser avó. E aí, naquela pressão, o casal acaba tendo um filho. E a pressão continua. A pressão continua, porque as pessoas olham para eles e dizem assim, poxa, mas vocês vão ter um filho só? Olha só, irmãos. Nós condicionamos a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento com aquilo que nós vamos conquistando aqui nessa terra, nessa vida, nesse mundo, e não pode ser assim. Talvez você tenha sido ferido aí ao longo da sua existência, porque você não seguiu um padrão que a sociedade achava que você deveria seguir. Mas se você tem a convicção de que está no centro da vontade de Deus, feche os olhos e tape os ouvidos para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que a sociedade diz, e permaneça firme naquilo que Deus chamou você. Amém? Se não tiver nada de errado com você, olha, esqueça a opinião das pessoas. Na sua oração, fala com Deus, Senhor, eu estou aqui nessa condição, desse jeito, é isso que o Senhor quer de mim? Se tem algo a mais, que o Senhor me proporcione, que o Senhor me dê, no tempo do Senhor.
mas tira de mim essa ansiedade, essa tristeza, essa ferida que foi provocada por causa de comentários maliciosos, preconceituosos em relação à minha pessoa.